Só há duas maneiras de comprar casa: a difícil e a do crédito. Crédito predial português. Quem quer casa, vai ao crédito. Boa noite. Orçamento passa ou não passa? Começou a discussão no Parlamento. PSD e PCP já disseram que votam contra. Manuel Monteiro põe condições e até à votação o PP é a única vedeta das negociações. O governo israelita responde em força a mais um atentado. Com 60 mortos numa semana, Shimon Peres avisa que vai abater os responsáveis e a máquina da vingança já foi acionada. Charlie Haydn de volta a Portugal. Esta noite o contrabaixista subiu ao palco e soltou as primeiras notas em homenagem a Carlos Paredes. O PS está disposto a dialogar com o PP com vista à viabilização do Orçamento de Estado para este ano. Manuel Monteiro deu hoje a conhecer aos deputados e ao Governo as condições que impõe para votar a favor da proposta orçamental. Os socialistas consideram, no entanto, que as propostas do PP só podem ser avaliadas no debate na especialidade e, para isso, é preciso que a proposta orçamental lá chegue. As condições dos populares para a viabilização do Orçamento de Estado para este ano. O PP quer a isenção do imposto de selo sobre o crédito ao consumo. Propõe a reformulação dos impostos de CIS e de sucessões e doações com vista à sua eliminação. Quer ainda alterar o regime do IVA quanto a alguns produtos. Os populares reclamam também o abandono da presunção de rendimentos, sobretudo quanto aos pescadores. Manuel Monteiro exige ainda a alteração do tratamento fiscal das despesas com seguros de saúde, além do aumento das deduções relativas a contas, poupança, habitação e reforma. As restantes propostas visam o tratamento fiscal mais favorável das famílias mais numerosas e com ascendentes a cargo. Muitas famílias abandonam os seus ascendentes por falta objetiva de condições ou de incentivos que o Estado tarda em conferir. Muitas famílias colocam os seus pais idosos nos lares apenas porque não têm condições para os ter em casa. Os mais idosos do nosso país não podem ser tratados como lixo e o povo de Portugal e o Estado e os partidos têm o dever de lhes dar condições para que possam viver em seio e no seio das suas famílias. As exigências dos populares que o PS e o Governo se dispõem a analisar no debate na especialidade. Esse compromisso do Governo está dado, essa garantia é-lhe assegurada na condução dos trabalhos, também pela bancada do PS, de onde resulta que a posição de voto que o PP assumirá relativamente ao orçamento não pode, a meu ver, em nome da mesma coerência de posição, deixar desde logo de ser uma posição de voto que viabilize inequivocamente o debate na especialidade do orçamento. Porque é nessa matéria também e nessa fase que muitos dos pontos concretos que o Sr. Deputado Manuel Monteiro suscitou também terão ocasião de ser adequadamente aprofundados. Desde já, no entanto, o PS fixa um limite para o diálogo. Tais propostas não podem representar nem um agravamento significativo das despesas, nem um compromisso quanto às receitas do Orçamento de Estado para este ano. Vítor Constâncio e Tavares Moreira já comentaram as propostas do PP no Jornal da Noite. Ambos os comentadores, para os dois economistas, aliás, que estão agora como comentadores na SIC, há alguns pontos que poderão ser ainda negociados, mas é improvável que o Governo aceite fazer todas as alterações exigidas pelo partido de Manuel Monteiro. Eu penso que há, na lista que foi agora recordada, alguns pontos que são negociáveis, que são suscetíveis de serem alterados sem desvirtuar o orçamento, visto que se trata de pontos menores, diria, importantes para alguns casos concretos, mas sem grande impacto nas verbas orçamentais significativas. Há, portanto, uma margem de negociação possível, não seguramente sobre todos os pontos, alguns são, de facto, excessivos e nenhum governo os aceitaria. Quer especificar algum? O imposto de selo, os métodos judiciários? Como seja a promessa da abolição do imposto de CIS, do imposto de sucessões e doações, mesmo a renúncia total à introdução de métodos indiciários, que apenas está tratado em termos de princípio na lei orçamental, tudo depende da execução e da regulamentação desse dispositivo, que pode ser importante para corrigir injustiças fiscais. Aceitar em bloco as exigências contidas naqueles 15 pontos é impossível.
Eu acrescentaria à lista... Isso poderia retirar ao orçamento a tal eficiência fiscal de que fala António Guterres? Não é necessariamente a eficiência fiscal, é que privado das receitas incluídas naqueles pontos, o orçamento ficaria com déficit insuportável. E, portanto, tal como está, é inegociável. Mas eu penso que também os 15 pontos, não sei qual é o espírito que preside a apresentação dos 15 pontos, mas quero crer que se trata de uma primeira proposta negocial. Para além da hipótese da abstenção do PP, António Guterres ainda tem outra esperança. Os deputados do PSD, eleitos pela Madeira e pelos Açores, também estão dispostos a abster-se para viabilizar o orçamento. Uma posição contrária à do PSD Nacional, que já disse que vai votar contra esta proposta de orçamento de Estado para 96. O PCP não foi explícito, mas sugeriu que vai votar contra. O debate começou com a dúvida de sempre. Este orçamento passa ou não? Reconheço naturalmente às oposições o direito de juntar os seus votos para aprovar medidas que conduzissem a um orçamento distinto do nosso. Só que, nesse caso, assumiriam, obviamente, o dever de os juntarem de novo para governar com o seu orçamento. Um aviso à oposição que finalmente começa a abrir o jogo. Certamente que não poderá contar nem exigir que o Partido Comunista Português vote um orçamento que é um orçamento, no essencial, de continuidade. O PSD já decidiu também pelo não, tudo por causa dos erros do Governo. A esses erros temos de dizer não. Ao orçamento que os consagra, não ofereceremos a nossa complacência. Ao orçamento que os consagra, o Grupo Parlamentar do PSD vai dizer não. Uma posição da Comissão Política do Partido que a bancada social-democrata subscreveu hoje. Apenas meia dúzia de deputados defendeu a abstenção. Luís Filipe Menezes e Rui Rio, por exemplo. Quanto a Pacheco Pereira, Marques Mendes e Durão Barroso, foram os grandes defensores do não. Separadas as águas no PSD, ainda há uma dúvida. A habitual dissonância de Alberto João Jardim e dos três homens da Madeira. Se estiverem satisfeitas todas os protocolos e os acordos que existem assinados entre o Governo da República e o Governo Regional, a região autónoma da Madeira está em condições de pôr em execução e em marcha o seu plano de desenvolvimento regional. Isso pode significar um voto a favor do orçamento? Pode significar depois uma atitude de viabilização do orçamento. Não? 3 votos importantes, tanto como os 3 dos Açores. Voto Amaral é contra o orçamento, mas os outros 2 deputados ainda podem abster-se. No fundo, 6 votos fundamentais se o PP optar definitivamente pelo não. Guerra sindical, a UGT acusou hoje a CGTP de estar a desinformar e a mentir sobre o acordo de concertação social. João Proença desafiou mesmo o líder da Inter para um debate público sobre o tema. A CGTP já respondeu. Carvalho da Silva diz que esta atitude da UGT é lamentável e que é mesmo melhor um debate público porque a UGT não respeita o que é combinado em privado. Não é mais um litígio entre centrais sindicais, diz a UGT, mas João Proença é claro e acusa a CGTP de estar a fazer interpretações perversas do acordo de concertação social que nem assinou. A CGTP prossegue uma campanha de desinformação e mentiras sobre o acordo, fazendo interpretações perversas e distorcidas do seu conteúdo de um modo que agradará certamente ao patronato mais retrógrado. Não tem nada a ver com o conteúdo em termos de dizer que acabaram as horas extraordinárias, que a adaptabilidade significa que qualquer trabalhador a qualquer momento pode ser solicitado a ter horários de trabalho de 10 horas diárias, distorcida na interpretação que é feita das pausas, distorcida na interpretação que é feita da polivalência. E para esclarecer de uma vez por todas estas diferenças, a UGT desafia a Inter para um debate público. A CGTP lamenta a acusação. Esse comentário da UGT, dizemos só, é lamentável. E com a UGT, todo o debate público é melhor do que o debate privado, porque de algumas reuniões privadas o que nós temos como resultado é depois eles não cumprirem os compromissos. Portanto, quanto mais debate público, melhor. Sublinhadas as diferenças, tanto a UGT como a CGTP se mostraram preocupadas com o crescimento do desemprego. João Proença pede pulso forte à Inspeção-Geral de Trabalho. Carvalho da Silva alerta o Governo para as pressões do PP e dos empresários na discussão do orçamento.
24 horas depois do atentado em Jerusalém, novo atentado à bomba, desta vez em Tel Aviv. 13 mortos e 125 feridos é o balanço da ação terrorista desta tarde, logo reivindicada pelo Hamas. Já esta noite, o primeiro-ministro Shimon Peres avisou que Israel irá abater os responsáveis pela vaga de atentados que no espaço de uma semana fez cerca de 60 mortos. E foi já criado um Estado-Maior antiterrorista para coordenar a guerra aberta contra os fundamentalistas do Hamas. Uma brincadeira de mau gosto a marcar o primeiro dia do Carnaval judeu. Eram 4 horas da tarde em Tel Aviv. A explosão da bomba apanhou de surpresa muita gente que aproveitava a tarde de folga nacional, andava às compras no Dizengoff, o maior centro comercial do país. Destruição e morte no raio de dezenas de metros. As primeiras investigações dão conta de um atentado suicida. Um homem a pé, provavelmente um palestiniano, membro do Hamas, parou junto a uma caixa automática, fez despoltar a carga explosiva que transportava dentro de um saco. Este foi o 4º ataque à bomba no espaço de uma semana. Tal como os anteriores, foi reivindicado pelo movimento palestiniano Hamas. É mais uma ação na campanha terrorista que provocou já dezenas de mortos e centenas de feridos e que levou o governo de Israel a decretar a guerra total contra os radicais islâmicos opositores ao diálogo entre israelitas e palestinianos. E esta noite 4 militares israelitas foram mortos e 9 ficaram feridos na sequência de ataques na zona ocupada por Israel no sul do Líbano. Entretanto, o braço político do Hamas exigiu ao comando militar que para a vaga de ações militares anti-israelitas. Outro país atingido por uma vaga de atentados é a Espanha. Hoje foi no País Basco. A explosão de um carro armadilhado matou um polícia. A ETA ainda não reivindicou a ação, mas há suspeitas de que esta será a primeira resposta terrorista à vitória do Partido Popular nas eleições legislativas de ontem. A bomba explodiu quando a chave rodou na ignição. A força policial basca faz parte dos alvos da ETA, mas este é o primeiro atentado direto a um agente da autoridade. O carro do polícia Ramon Doral estava armadilhado. A explosão ocorreu às 9 da manhã no centro da cidade basca de Irún. O agente ferido acabou por morrer 2 horas depois no hospital de San Sebastián. Embora o atentado não tenha sido reivindicado, a polícia espanhola confirmou já que o tipo de bomba aponta para mais um ato terrorista da ETA. Para o novo presidente espanhol, José María Aznar, o sabor da vitória foi curto. 24 horas depois da sua eleição, Aznar já tem pela frente a dura realidade de uma Espanha dividida. Na Irlanda do Norte, o processo de paz teve hoje um arranque complicado. No primeiro dia das conversações, a delegação da ala política do IRA ficou à porta. As autoridades britânicas e irlandesas não aceitam dialogar a nível ministerial enquanto o IRA não cumprir o cessar-fogo. Nos arredores de Belfast, nem todos os partidos estiveram presentes e o líder da ala política do IRA, o Sinn Féin, acusou os responsáveis da iniciativa de discriminação. Houve ainda outros lugares vazios com o boicote dos partidos protestantes do Ulster. As conversações reúnem os governos das duas Irlandas e do Reino Unido e os preparativos do processo de paz prosseguem até dia 13 com um objetivo: preparar a Irlanda do Norte para o processo eleitoral e para as primeiras conversações multipartidárias a realizar em junho. Nas primárias norte-americanas, a corrida dos candidatos conservadores começa agora a aquecer. Amanhã é um dia decisivo com a votação de 8 estados de peso. Bob Dole vai à frente depois da reviravolta de sábado, em que o senador ultrapassou Forbes e Buchanan. Bob Dole respirou fundo. A esmagadora vitória de sábado na Carolina do Sul deu um novo empurrão à sua campanha. O candidato sénior é quem lidera agora a corrida das primárias. I might say that we had a lot of polls around, said we're going to do pretty well in South Carolina, and we did quite well in South Carolina, thank you. Mas é amanhã que se joga a sério. 8 estados, entre os quais o Colorado, a Geórgia e o Massachusetts, escolhem o seu candidato republicano. Se as sondagens não mentem, o moderado Bob Dole é quem promete. E enquanto Pat Buchanan aposta nos sermões bem ao estilo americano, Stephen Forbes optou por uma campanha nova-iorquina. Quanto a Lamar Alexander, o quarto candidato, chegou à altura de repensar a sua estratégia ou de abandonar por completo a luta pela nomeação republicana.
Francisco Sousa Tavares morreu há quase 3 anos, mas ninguém esquece o vigor da sua palavra e o seu pensamento político. Agora, por iniciativa da família, os seus textos, publicados nos jornais Capital e Público, foram reunidos num livro. O primeiro de uma série de obras intituladas Escritos Políticos foi hoje publicado. O prefácio é de Mário Soares. Esta tarde, o Presidente da República recordou as suas histórias com Sousa Tavares, mesmo aquela crónica que fez cair o seu segundo governo. Os escritos políticos de Francisco Sousa Tavares desde 1980 até à sua morte há quase 3 anos. A família reuniu as crónicas da Capital e do Público e fez publicar este primeiro volume com a sua memória política. Este livro surgiu porque o meu pai tinha esta intenção já uns poucos anos antes de morrer, que ele falava disto, mas por questões de tempo e mais tarde por questões de saúde começou a adiar sempre, até que acabou por não a realizar. Um homem polémico, atento e exigente quanto às grandes coisas. Um livro que reflete a sua grande paixão política, assim lembrada pelos colegas e amigos, a liberdade. Eu sinto que durante muito tempo ele fez um papel que de fundo devia ser o de todos, o grito da liberdade em perigo. E isso traz-nos uma responsabilidade maior, que é essa de estarmos atentos e vermos quando é que a liberdade dos portugueses está em perigo. Francisco Sousa Tavares e Mário Soares, amigos de longa data. O Presidente cruzou-se com ele na vida em largos e demorados momentos. Momentos que Soares não esquece, umas vezes mais próximo, outras vezes mais distante. Não sei se neste jornal estão os célebres artigos, neste livro estão compendiados os célebres artigos que ele escreveu a propósito da reforma agrária. Isso é no segundo? Bem, virão no segundo volume. Esses artigos atiraram o meu segundo governo abaixo, pura e simplesmente, porque realmente criaram um tal estado de espírito na população e foram de tal maneira incendiários que isso criou uma crise dentro do governo, principalmente porque era um governo de coligação, não bem uma coligação um pouco disfarçada PS-CDS, e isso provocou uma saída ou um ultimato, melhor digo, do CDS contra o PS, e daí que o governo saísse. As memórias que Mário Soares homenageia nestes escritos políticos, que conta com um prefácio subscrito pelo Presidente da República. Biblioteca rara em leilão em Lisboa. São centenas de livros, muitos exemplares raros, que fazem as delícias de livreiros e colecionadores. Portugal Amordaçado, autografado por Mário Soares, é uma das atrações deste leilão, que vai durar mais 2 dias. 3 pontos, 3,5, 4 pontos, 4,5, 5 pontos, 5,5, 5,5 de cá no cantinho, 5,5 vou vender, 5,5 uma, 5,5 duas, vendido 5,5 para o Frente Gonçalves. Assim se faz um leilão de livros 1 a 1 ou em lotes de vários volumes. A biblioteca do Rogério Barros vai sendo partilhada por quem der mais. Eu não gostaria que isso acontecesse à minha biblioteca, mas sem esse tipo de leilões não é possível formar outras bibliotecas. Quando um livro é vendido, é porque o proprietário desapareceu. Então, nesse caso, a pessoa que colecionou não está mais presente, nem está mais viva. É por isso que os livros podem ser vendidos. A paixão dos livros a trazer a um leilão, livreiros ou simplesmente gente que vem por causa do amor a um livro. Hoje o leilão tinha um lote de livros, alguns dos quais com autógrafos de Jorge Amado, e essa foi a razão que me levou a vir a este leilão. Os livros que eu escrevi foram alguns deles encadernados maravilhosamente por eles. E como estão esgotados, eu tenho que os procurar em qualquer lado. Espera que encontrá-los aqui. Exatamente. Comprá-los. Evidentemente, se tiver dinheiro para tanto. Livros sobre o fado, touradas, arte, poemas sentidos de autores portugueses, histórias de Portugal e outras de gente imaginada. São centenas de livros no leilão por mais 2 dias. O jazz voltou a Lisboa. Charlie Haydn e o Quartet West subiram esta noite ao palco do Centro Cultural de Belém. O famoso contrabaixista já esteve várias vezes em Lisboa e os seus muitos fiéis não faltaram ao concerto, que começou com uma homenagem a um grande músico português com quem Charlie Haydn já tocou. Good evening. It's nice to be back in Portugal.
I want to dedicate this concert to my friend Carlos Paredes. Jazz à solta esta noite e ficou com as últimas deste primeiro dia da semana. A informação regressa amanhã à 1 no primeiro jornal com Paulo Nogueira. Tenha uma boa noite. Conto consigo amanhã.